Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Dr. Rafael Human. Eu passei hoje para gravar uma pequena aula a respeito da conexão com a Terra e o desenvolvimento humano, e associado sempre com a hipnose. Como que funciona essa parte da conexão com a Terra, dessa sabedoria ancestral, quando a gente associa ela aos estudos da mente, aos estudos da hipnose? O que eu vim colocar para vocês é um novo ponto de vista referente a algo que existe desde que o mundo é mundo, que é a conexão com a natureza, a conexão com o simples, com os ciclos, aquilo que tem um começo, um desenvolvimento, um amadurecimento e depois volta para um processo de finalização. A conexão com a natureza, ela vai com a terra, ela vai nos auxiliar quando a gente precisa transformar uma ideia que está no mundo do ar, que está voando, que quando a gente precisa concretizar essa ideia e trazer essa ideia para o mundo prático, para o mundo do elemento da terra, para o elemento de construção de algo. Quando a gente consegue transformar. Até as grandes invenções, elas começam como uma ideia, como uma observação, está no mundo do ar. E aí ela vai ser estudada, trabalhada nas ideias, depois ela precisa de muita energia, muito processo de desenvolvimento para ser transformada do mundo do ar para o mundo da terra, para o mundo concreto. E na hipnose acontece a mesma coisa. Tem muitas pessoas que iniciam um processo de desenvolvimento com a mente e ficam presas apenas nos processos mentais da hipnose, nos processos físicos da mente, e acabam deixando de fora os outros centros de inteligência que nós temos, que é a Terra, que é a concretização, e o poder das emoções, que vão ser levadas junto do processo. No corpo, nós temos três grandes centros de inteligência. Nós temos a mente, que é responsável por produzir, por criar, por desenvolver ideias. Nós temos o centro de inteligência das emoções, onde a gente vivencia a dor, o amor, o apego. E temos o centro físico, que é o centro dos instintos, da execução, de você realizar, de você vivenciar a vida que você tem. E na hipnose é interessante você utilizar um pouco de cada uma dessas energias, do corpo, das emoções e da mente. Porque quando você fica focado em apenas um tipo de energia, você acaba se desconectando de todas as outras, da energia do corpo e da energia das emoções. Algumas pessoas, elas trabalham muito bem com o corpo, com o movimento do corpo. E para essas pessoas, se você ficar conduzindo o seu trabalho de hipnose exclusivamente aqui no mental, na mente, o resultado vai ser pequeno para essa pessoa e não vai ser tão significativo quanto ele poderia ser. Você tem outras pessoas que trabalham muito com as emoções. São as pessoas mais emocionais, aquelas que sentem mais dor, aquelas que se conectam com o outro, que vê a beleza, às vezes, onde os outros não veem. Esse tipo de pessoa, ele está no meio do caminho das emoções, entre a mente e o corpo. Ele consegue se conectar com um pouco mais de facilidade com a mente e um pouco mais de facilidade com o corpo. Só que se você for conduzir um processo de hipnose para esse grupo específico de pessoas, usando apenas o corpo, apenas o movimento, os movimentos que acontecem na vida, os movimentos que acontecem no desenvolvimento do trabalho, ele vai ter um efeito menor do que você levar, por exemplo, pedir para essa pessoa imaginar, vivenciar, sentir o momento onde ela se apaixonou, onde ela foi muito feliz. E através dessa sustentação que você pediu para ela sentir dessa emoção, e aí você pede para levar aquele sentimento, por exemplo, de amor, de conexão, de força, levar isso junto daquele ponto onde ela precisa muito de força, de energia, de desenvolvimento. E finalmente nós temos as pessoas que são mais mentais, que trabalham muito aqui dentro.
Esses, o tipo da hipnose mais tradicional, ela funciona muito bem, funciona muito mais fácil do que para os outros grupos de pessoas que trabalham no corpo ou nas emoções. E com isso, você tem dentro do seu caldeirão, da sua sacola de talismãs, você tem várias possibilidades de trabalhar com um grupo gigante de pessoas. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar com grupos, eu vou usar um pouquinho de cada uma desses temperos, dessas energias do corpo. Eu vou através da minha linguagem, estimulando o movimento do corpo das pessoas que estão no treinamento. Eu vou despertando as emoções delas através de conduções específicas de hipnose. E para os mentais, eu vou pedindo para eles imaginarem, criarem e vivenciarem o processo através desse centro de inteligência. E para cada um dessas pessoas vai ter um efeito muito único, muito diferente e muito próprio. Mas quando a gente coloca tudo isso com o propósito de desenvolvimento, o resultado é sempre perfeito, mesmo quando aparentemente a gente não consegue compreender toda a perfeição que está acontecendo naquele processo. Isso é você levar a energia do ser humano, de todos os pontos onde a gente tem essa energia, e associar tudo isso num processo de desenvolvimento do seu cliente, ou seu próprio, ou do grupo que você está conduzindo. Então essa é a aula de hoje. Reflitam bastante a respeito disso, meditem, vivenciem no corpo, nas emoções ou na mente, para que ela possa criar aquilo que você mais precisa neste momento do tempo. E esses são apenas princípios, onde a gente vai desenvolver um trabalho de transformação completa do ser humano. Perfeito? Beijo no coração de vocês e até amanhã.